Dando prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje o derramar das primeiras 5 taças da ira de Deus. O texto base está em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e capítulo 16. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Apocalipse 15, 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Apocalipse 16, 1. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, do 2 ao 11. Considerações sobre as 5 primeiras taças da ira de Deus. O apóstolo João vê no céu, conforme relatado em Apocalipse 15, 1 e 16, 1, outro sinal grande e admirável, 7 anjos que têm os 7 últimos flagelos para derramar sobre a terra, os quais consumarão a ira de Deus. Quando o primeiro anjo sair e derramar a sua taça pela terra, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, lhes aparecerão úlceras malignas e perniciosas, ou seja, feridas abertas e horríveis e dolorosas. Será uma praga que atingirá somente o corpo dessas pessoas. O segundo anjo, quando derramar a sua taça no mar, este se transformará em sangue como de morto, e morrerá todo ser vivo que há nele. Para este flagelo, o mar e os animais marinhos serão os alvos. O terceiro anjo derramará a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformarão em sangue. Da mesma forma que o anterior, onde provavelmente o mar referido seja o Mediterrâneo, os rios e fontes existentes no território do antigo Império Romano serão os atingidos. Caso contrário, toda a espécie humana morreria de sede se fosse em uma escala global. O objetivo do quarto anjo será o grande luminar, o Sol, o qual queimará a humanidade com fogo. As pessoas que se queimarão com um intenso calor irão blasfemar contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Além disso, sabe-se que eles não se arrependerão para darem glória a Deus. O quinto anjo terá o objetivo de derramar a sua taça sobre o trono da besta, fazendo com que o reino do anticristo fique em trevas, o que levará as pessoas a morderem suas línguas por causa da dor que sentirão. Mais uma vez, elas blasfemarão contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrerão, além de não se arrependerem de suas obras. O derramamento da consumação da ira de Deus, começada em Apocalipse 6:12 e reiniciada neste capítulo,
configura-se como sinais da volta de Jesus. Trecho do vídeo que republicarei hoje, compartilhado no ano de 2022, trata do capítulo 16 de Apocalipse, parte 1, tratando sobre as 7 taças da ira de Deus, o qual segue na sequência ou assista-o por completo no link disponibilizado. O primeiro flagelo seria o nosso subtítulo, ou a primeira taça, que são as chagas sobre os homens. Então diz aqui no primeiro texto, no primeiro autor que a gente traz, fim do parênteses iniciado lá em 14:1. As taças contêm o restante da ira de Deus que começou no 6º selo. Ele se refere a Apocalipse capítulo 6. Continuando nas 7 trombetas dos primeiros 3 anos e meio da semana e acabam na época do segundo advento. Então só no final da grande tribulação. Tais pragas são pronunciadas contra os inimigos de Israel nos últimos dias. Ele cita aqui Deuteronômio. Provavelmente a gente vai ler alguma coisa. 4 juízos semelhantes caíram sobre o Egito. A mesma linguagem que os descreve prova que são pragas literais e que se cumpriram na ordem em que são dadas. Não se sabe quanto tempo demora qualquer uma delas. Elas têm por objetivo castigar aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que recebem os sinais da besta. Para esse outro autor aqui, mais abaixo da tela, os alvos das 4 primeiras taças. No capítulo 16, a semelhança das pragas derramadas sobre o Egito, os 7 anjos recebem ordem para despejar suas taças sobre a terra. Será o julgamento definitivo anunciado pela proclamação do Evangelho Eterno. Será também a última etapa do resgate do povo de Deus dos domínios do iníquo e da purificação do planeta. Isso aqui é bem interessante, essa última parte aqui da frase, ó, purificação do planeta. Um processo parecido com a colheita e o preparo do solo para um novo plantio. Depois virá o milênio. Eu ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, para esse autor aqui, derramai sobre a terra, então ó, ele diz, ó, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isso se refere ao reino do anticristo e não a toda a terra. Esse reino consistirá da África do Norte, do Oriente Médio e grande parte da Europa. Deuteronômio 30, versículo 7, e o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Aqui falando, né, contra os inimigos de Israel. O Salmo 79, versículo 6, é o Salmo de Asaf. O povo pede castigo contra os inimigos. Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Também contra os inimigos de Israel, Isaías 51, versículos 22 e 23. Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Jamais dele beberás. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram, que disseram à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como chão e como rua para os transeuntes. E lá em Sofonias, capítulo 3, aqui a indignação do Senhor, a ira de Deus. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Então a gente chega no versículo 2, que é aí sim o primeiro flagelo, e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem.
E os comentaristas o que nos trazem sobre isso? O primeiro anjo despejará sua taça sobre a terra e atingirá todas as pessoas que trouxerem em seus corpos a marca da besta. Os adoradores da besta adoecerão de umas chagas malignas e dolorosas, semelhantes a úlceras. Será o complemento da primeira trombeta, que está lá em Apocalipse 8, versículo 7. Essa primeira trombeta, só para a gente lembrar, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então ele diz que é o complemento daquilo que foi iniciado lá nessa primeira trombeta, quando somente a vegetação foi atingida. Essa chaga má e maligna nos homens prova que essas pragas serão derramadas apenas no reino da besta. Abriram-se feridas malignas para esse autor mais no centro da nossa tela aqui abaixo. Isto não poderia acontecer literalmente como aconteceu no Egito? Ele questiona. Será que não poderia acontecer da mesma forma que houve lá? Só deveria vir sobre os homens que tiverem o sinal da besta e que adorarem a sua imagem. Isto prova a sua limitação ao reino do anticristo, dentro do antigo território do Império Romano. Não está totalmente descrito o tipo das úlceras, mas o termo chaga é usado aqui. Êxodo 9:10, Moisés e Arão tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna. Outras traduções trazem tumores, que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. 1 Samuel 5. Porém a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto em Asdod como nos seus arredores. Salmo 78, versículos 49 e 50, aqui o juízo contra os egípcios também. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Zacarias 14:12. O juízo sobre os opressores de Jerusalém. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca. Aí o versículo 3, já estamos dentro do segundo flagelo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O segundo e o terceiro anjo derramarão as suas taças sobre as águas. O primeiro, que no caso aqui já é o segundo anjo, ele vai derramar no mar, ou seja, em todas as águas que separam os continentes. Morrerão todos os seres que habitam nas águas, que se tornará em sangue. A navegação se tornará impraticável. Para esse autor aqui, ou para esses autores desta editora, eles colocam como uma catástrofe mundial, né? Bem mais ampla que o reino da besta. Não podemos descartar também essa hipótese. Então aqui para esse outro autor, o mar, ele se refere ao mar Mediterrâneo. Toda alma vivente morreu no mar. Deveria ter sido traduzido criatura vivente. Portanto, todas as pessoas em navios no Mediterrâneo morrerá, juntamente com todos os peixes. Tornou-se em sangue. Isto não poderia acontecer literalmente, como aconteceu na segunda trombeta. Ele se refere a Apocalipse capítulo 8, a segunda trombeta. Diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. A diferença aqui é que todas
os seres viventes ali vão morrer nesse segundo flagelo aqui, ou nesse derramar da segunda taça. Então, o mar aqui talvez se refira ao Mediterrâneo, em torno do qual está localizado o reino do Anticristo. Apocalipse 16:4, aqui já entrando no terceiro flagelo, e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Anteriormente, o outro flagelo era sobre o mar, agora é sobre as fontes das águas, águas doces. O segundo e o terceiro anjo derramarão as suas taças sobre as águas, aqui ele repete. O segundo, que seria o terceiro anjo aqui, derramará sobre as águas potáveis, que feitas sangue, serão dadas a beber aos assassinos dos santos e profetas. Estas duas pragas completam os julgamentos iniciados pelos toques da segunda e da terceira trombeta. Ele também se refere lá, Apocalipse capítulo 8. A terceira trombeta fala daquela grande estrela ardendo como tocha, chamada de absinto. Vocês lembram disso? A gente estudou lá, né? A terça parte das águas se torna em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Rios e nas fontes das águas fala também de todos os rios subterrâneos. Em outras palavras, toda a água por todo o reino da besta estará envenenada. Se tornaram em sangue. Isso não deve ser considerado simplesmente simbólico. Realmente vai acontecer. Se tornaram em sangue. Isto não poderia também acontecer literalmente, como aconteceu no Egito? Uma pergunta que ele faz. Então vamos a ela. Êxodo capítulo 7. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Percebam que isso aqui foi regional. Somente o Egito foi atingido por essa praga. E é uma possibilidade de acontecer também futuramente, somente no reino da besta. Apocalipse 16:5. Eu ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. A gente vê primeiro o versículo 5 e depois a gente lê o versículo 6, que também é esse anjo das águas. No livro do Apocalipse, uma grande variedade de ministérios é atribuída aos anjos. E esse anjo é o anjo das águas. Com relação ao julgar todas as coisas, revela o fato de que Deus seria injusto se ele não julgasse como deve. Então, esses 3 versículos aqui, eles vão louvar a Deus por sua justiça nessas pragas, e a gente vê que Deus, ele é justo e que é um atributo de Deus. Vejam o que diz Romanos 2:5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui mais alguns atributos de Deus eu deixo para vocês somente na apostila, para conferir mais à frente. Versículo 6, então, é a continuação das palavras desse anjo das águas. E ela diz assim: Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E aí, João, ele ouve outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Sangue dos santos e dos profetas refere-se àqueles que serão assassinados pelo anticristo durante o tempo da grande tribulação, por causa da fidelidade deles ao Senhor Jesus Cristo. E lhes deste a beber o sangue. Isso revela o fato de que os adoradores da besta estão recebendo o que eles justamente merecem. Derramaram sangue de santos e profetas.
Lá em Deuteronômio 32, versículos 42 e 43, falando da ira de Deus: embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Isaías 49, 26, o Salvador aqui de Israel: e sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, mosto é vinho novo, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó. Algumas traduções trazem o poderoso de Jacó. Mateus 23, 29 ao 31. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. E a gente pega a parábola dos lavradores maus, registrado por Marcos, capítulo 12, do 2 ao 5. No tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Ainda sobre o mesmo tema, derramar sangue de santos e profetas, Lucas 11, do 49 ao 51, por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peça contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Apocalipse 18, 24. A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Lembrando, mais uma vez, que nós vamos falar muito sobre ela, sobre essa Babilônia, que ela é uma cidade, mas também é um sistema religioso pagão, idólatra. E na Babilônia se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 16, 8, o quarto flagelo agora. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Esse autor aqui diz que na quarta trombeta os planetas escurecem parcialmente, mas aqui o calor aumenta até abrasar os homens. Para Deus é tão fácil fazer acontecer um quanto o outro. O sol, o quarto anjo despejará sua taça sobre o sol, que emitirá muito mais calor do que o habitual. Essa praga é o fechamento dos juízos começado em Apocalipse 8, 12, e exibirá de uma vez por todas o caráter dos ímpios. Debaixo do excessivo calor solar, blasfemarão de Deus. É o recrudescimento da criatura contra o Criador, que já foi mostrado em Apocalipse 9, 20. Assim, vemos que quando o homem rejeita a graciosa salvação em Jesus, traça ele mesmo o seu próprio destino. A primeira morte e a segunda, que é o lago de fogo. Derramou a sua taça sobre o sol, refere-se ao que está totalmente além do alcance do homem. E esse queimar os homens acrescenta as chagas e também exacerba o problema da escassez de água. Claramente o sol nesse tempo irradiará mais calor para a terra do que nunca antes. Além disso,
Parece que essa praga estará também limitada a toda a área do anticristo. Se esse for o caso, o Senhor terá que impedir o efeito do calor em outras regiões do globo. Um texto bíblico, lá em Lucas 21, 25, sobre a vinda do Filho do Homem, ele diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, de fato, haverá sinais no sol e certamente esse vai ser um deles. Apocalipse 16, 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Nos diz algo sobre o coração dos homens. É raro que os milagres conduzam os homens ao arrependimento. E o arrependimento deve provir do coração e derivar da fé, a qual deve ter sempre Cristo e a cruz como seu objeto. Os homens, então, eles vão blasfemar, é um dos subtítulos aqui. Isaías capítulo 1, versículo 4, o pleito de Deus contra Judá. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Aqui mesmo no capítulo 16, só que lá no versículo 21, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, entre 35 a 50 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E eles não se arrependeram. Um outro subtítulo aqui. Jeremias capítulo 5, versículo 3. Os pecados e a obstinação de Judá. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feriste, e não lhes doeu. Consumiste-os, e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Ezequiel 24, 13, a parábola da panela fervente. Jerusalém, na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Não se arrependeram. Amós capítulo 4, versículo 9. Israel não se converteu. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta, a lagarta, ou o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Apocalipse 2, 21. Jezabel, o Senhor deu tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E Apocalipse 9, 20, durante o contexto aí da sexta trombeta, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Apocalipse capítulo 16, aqui mesmo neste capítulo que nós estamos estudando, versículo 11, o derramar da quinta taça, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Chegamos ao quinto flagelo, então, Apocalipse capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Então tá aí, ó, o quinto flagelo, ou a quinta taça, densas trevas sobre o reino do anticristo. As trevas derramadas sobre o trono e o reino da besta
é que causarão os ciúmes e as rivalidades dos 10 reis que aborrecerão a meretriz. A gente vai ver no próximo capítulo isso, vamos falar bastante sobre essa meretriz. Essa meretriz ela vai dominar por um tempo esses 10 reis também. A destruição dela anunciada ali é a mesma da consumação de Apocalipse 16, 19. A confusão será tal que destruirão a única coisa que os separa da destruição, a imponência de Babilônia e supremacia dela sobre as demais nações. E aqui só lembrando, a Babilônia nós vamos dividir ela em uma grande cidade e um sistema religioso pagão idólatra. Quando ela cair, não haverá mais demora. Os juízos de Deus serão derramados sobre todas as nações que andarem após a besta. Para este outro, o trono da besta especifica que sua área de alcance é o trono da besta. A essência disso pode referir-se a Jerusalém, que será então a sede central religiosa do anticristo. É uma possibilidade bastante plausível que o anticristo tenha a sua sede religiosa, a sede central lá em Jerusalém, no templo. Para este autor aqui, mais no centro, o trono da besta, que então estará localizado em Jerusalém. Esse aqui já foi mais direto, né? Para este autor, mais à direita, é o mesmo aqui do centro, essas trevas compara-se à 9ª praga no Egito. O seu reino se fez tenebroso, afirma-se que esta praga virá sobre o reino do anticristo, provando que se limita ao antigo território do Império Romano. Essa intensa dor, os homens terão convulsões por causa das dores e das chagas. Deixo alguns textos aqui de referência sobre o trono da besta. E o reino da besta em trevas, aqui está a 9ª praga do Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 22. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Aqui fica bem claro o tempo, né? Aqui em Apocalipse não. Aqui nós não temos que tempo que vai ficar essa escuridão nesse reino da besta aqui. Apocalipse 16, 11, ainda o 5º flagelo. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez, né? Blasfemaram do Deus do céu, eles culparam a Deus pela sua situação, embora ele claramente lhes houvesse dito que não aceitassem o sinal da besta. Ele alertou sobre isso. Eles não se arrependeram das suas obras. Isso apresenta o fato de que o coração do homem é tão incuravelmente corrupto que nem mesmo os juízos mais aterradores afetam sua atitude, espírito ou conduta. Finalizamos o nosso estudo no dia de hoje. Vimos o derramar das primeiras 5 taças da ira de Deus. Dentro em breve, veremos outros sinais da vinda de Jesus. Até lá!